Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da série Dúvidas de Escritor. Eu sou o Vilto Reis, professor de escrita criativa, roteirista, romancista também, e eu vou me propor a responder a seguinte pergunta, que é: um romance precisa ter mais de 40 mil palavras para ser um romance? Bom, essa dúvida foi nos enviada pelo nosso amigo Gustavo S. E ele se expressou da seguinte forma: Olá, Vilto. Eu tenho uma dúvida. Sempre me falaram que para um livro se encaixar no gênero literário romance, ele precisa ter entre 40 mil e 80 mil palavras no total. Mas eu descobri que o clássico Um Estudo em Vermelho, de Arthur Conan Doyle, possui 38 mil palavras, ou seja, não atinge a meta de 40 mil palavras, e mesmo assim é considerado um romance. Então eu fiquei em dúvida e gostaria que você me ajudasse. Para um livro ser considerado um romance, ele precisa necessariamente ter mais de 40 mil palavras? Primeiro, eu gostaria de parabenizar o Gustavo aí pela sua ação à la Sherlock Holmes de descobrir esses dados, essas informações tão precisas. E, brincadeiras à parte, também queria agradecê-lo por ter enviado essa pergunta e incentivar todos vocês que também deixem aí suas perguntas nos comentários, porque essas dúvidas elas alimentam novos vídeos aqui para o canal. Bom, vamos começar a responder aí essa pergunta do Gustavo, que em resumo é se uma história ela precisa ter mais de 40 mil palavras para poder ser considerado um romance. Para começar, a gente precisa diferenciar o que é romance para a academia e o que é romance para o mercado literário. E eu vou começar falando de conto para ajudar nessa diferenciação. Para a academia, um conto precisa ter uma unidade dramática, poucos personagens, enquanto o romance seguiria o oposto disso. De forma que, por exemplo, o professor Luiz Antônio de Assis Brasil, um grande professor de escrita criativa, que eu admiro muito, escritor também, ele afirma que Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, um livro que, em algumas edições, chega a ter mais de 500 páginas, é considerado um conto, porque ele acompanha a focalização de um só personagem. Bom, já o nosso grande Mário de Andrade, ele disse: conto é tudo aquilo que eu chamar de conto. Então, essas fronteiras, essas definições de romance e de conto, elas são bem complicadas. E mesmo na academia, se tem alguns pilares para poder se definir, mas não se tem um consenso. Agora, para o mercado literário, tratando-se das editoras, isso é ainda mais complicado. Você achou que ia facilitar? Não. Por quê? Normalmente, e ainda mais aqui no Brasil, as editoras vão querer rotular tudo que for possível de romance, pois é o gênero que mais vende dentro da ficção. Então, às vezes o livro tem, sei lá, 50 páginas e o pessoal tá botando lá romance, sabe? Porque é uma das coisas que ajuda a vender, né? Eu me lembro também de quando eu lia Bonsai, do Alejandro Zambra, aquela edição muito bonitinha que saiu pela Kozak Naif uns anos atrás, da extinta Kozak Naif. E ele fazia uma espécie de uma autocrítica dentro da história quando ele dizia que, esses escritores que escrevem romances de 40 páginas. Sendo que o dele é um romance, assim, de uma estética muito minimalista e super curto. E é chamado de romance. Por ele e pelo mercado. Porque dentro daquela definição da academia já não seria muito romance, não. Bom, e no caso dos concursos literários ou editais de submissão de editoras, normalmente eles se abrem para escritores desconhecidos, então, assim, por um macete do pessoal que organiza isso, eles costumam delimitar por palavras para facilitar o trabalho deles. O mesmo serve também para revistas literárias. E normalmente é algo em torno de flash fiction ou microconto de 300 a 1.500 palavras, conto de 1.500 a 30 mil palavras, novelas de 30 mil a 50 mil palavras e romance de 50 mil palavras para cima. Sendo que isso, gente, pode variar muito, tá? Pode variar muito de lugar para lugar, de submissão para submissão. Então, não tem uma coisa muito definida. O que eu recomendo é que você não se importe tanto com isso. Foque em escrever sua história, em fazer a sua parte, em continuar lendo, em continuar estudando, investindo em cursos, investindo em crescer como escritor.
E aí depois, conforme as necessidades, as situações, seu livro vai ser encaixado em categoria A ou em categoria B. Mas você não deve se preocupar com isso. Você deve se preocupar com a sua produção criativa e a sua produção de história. Então, minha gente, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Assinem o canal, dê aquele like, faça essas coisas aí de YouTube. Deixe seu comentário aí com novas dúvidas que possam me ajudar a criar novas situações. E é isso. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.